Olá, eu sou Janaína Cunha, psicóloga, e no vídeo de hoje a gente vai conversar sobre rigidez cognitiva no autismo, né? Tema muito importante para a gente falar aí sobre os comportamentos aí que a nossa criança emite quando ela tem e apresenta esse processo da rigidez cognitiva, tá? Primeira coisa, a gente precisa entender e ter noção de que a rigidez cognitiva, ela é uma certa dificuldade bem aprimorada aí sobre pensamentos, flexibilizar, né, os pensamentos, comportamentos, é uma dificuldade com a rotina, então formas de responder ali à demanda, né, do ambiente em si. Então, é basicamente uma criança onde ela vai apresentar uma dificuldade muito acentuada. Realmente vai ser uma dificuldade para essa criança e ela vai fazer essa demonstração dessa dificuldade através dos comportamentos que ela vai vir apresentar, né? Possivelmente ali através de um choro, dependendo do perfil e o repertório da criança, pode ser que ela venha apresentar vários comportamentos diferentes, né? E essa dificuldade a gente consegue sim fazer ali algumas condutas, inclusive nós como profissionais, como pais, para que a gente consiga auxiliar essa criança que apresenta essa rigidez cognitiva. Uma delas é a previsibilidade. Eu particularmente sou muito a favor, amo muito, que a gente realmente faça a previsibilidade, não só, inclusive, com crianças atípicas, mas que também a gente apresente a previsibilidade, inclusive também para crianças típicas, porque de fato, com base na neurociência, isso favorece e contribui muito para o cérebro das nossas crianças, tá? Por quê? Porque o cérebro infantil está em desenvolvimento, portanto, eles têm certa dificuldade em conseguir fazer uma previsão daquilo que vai acontecer. Então, quando a gente faz uma previsibilidade dessas situações, principalmente focando em crianças que já apresentam essa rigidez cognitiva, acaba que a gente ajuda essa criança a não ter tanta ansiedade, por exemplo, né? Porque de fato ela vai ter uma previsão daquilo que vai ocorrer. Quando a gente também fala de rigidez cognitiva, pode acontecer outras situações em que, quando também essas previsões, essas rotinas não são seguidas de fato, a criança ela vai emitir ali comportamentos de tipo assim, não, mas eu não conheço isso, isso aqui é muito novo para mim. Então, quando a gente pensa em rigidez e pensando ali também como profissional, a gente faz um trabalho muito minucioso ali bem devagarinho, bem ali aos poucos, para que a gente consiga fazer com que essa rigidez ela diminua, né? Para que essa criança ela vá aos poucos lidando com as mudanças do dia a dia, da rotina dela mesma. Então a gente vai fazendo como? Através de pequenas inserções ali, né? Para que a gente consiga ter essa mudança aí nesse padrão comportamental e aos poucos a gente consegue quebrar essa rigidez cognitiva em algum formato para beneficiar esse comportamento dessa criança, tá bom? Então é importante a gente pensar em que a previsibilidade nada mais é do que você conseguir prever ali, trazer essa previsão do que vai ocorrer para a sua criança. Vou dar um exemplo bem prático aqui. Imagina que você precisa levar a sua criança na escola. E aí, por um motivo aleatório, imagina que a rua que você sempre leva a sua criança está fechada, está em obra. Essa previsão, quando a criança ela apresenta essa rotina, essa rigidez cognitiva, é muito importante, porque ela está habituada, o cérebro dela está habituada a ir sempre por aquela rua, passar por aquele lado, olhar aquelas coisas que estão naquele ambiente, naquela rua e tudo. Então a previsão seria o quê? Você sinalizar essa criança, ou seja, anteceder antes de sair de casa, de que, olha, hoje a gente vai passar por um caminho novo, aquela rua está fechada, a gente não consegue passar. E explicando a ela, obviamente, que nem eu falei, quando são crianças que apresentam essa rigidez cognitiva, ela já vai emitir um comportamento ali de tipo, não, mas como assim tá fechada? Por que tá fechada? E muitas das vezes elas não vão conseguir fazer essa elaboração que eu fiz agora dessa pergunta, sabe? Desse autoquestionamento. Muito pelo contrário, é um comportamento que elas vão esperar e aguardar de que o terceiro faça a ela, ou seja, a pessoa que está em torno dela, entende? De trazer essa previsão e ao mesmo tempo ajudá-la a reestruturar essa questão
essa regulação emocional que ela possivelmente vai vir apresentar. Porque na cabeça dela, ela não vai fazer tanta conexão de tipo assim, mas por que que tá fechada essa rua? Por que que a gente não pode passar por lá? Então aí é que entra a importância dessa outra pessoa, né, desse terceiro, conseguir trazer essa previsibilidade em formato também bem assertivo, né, para que também não gere ali, a gente fala que processos de crise para essa criança, porque pode ser que aconteça sim, tá bom? Então, trazer essa previsibilidade no formato muito ali estruturado, certinho. A gente utiliza muito ali também através do visual, né? De rotinas visuais, que para criança, principalmente crianças atípicas, fica mais fácil o entendimento se a gente apresenta através de figuras, através de imagens. O cérebro deles consegue fazer uma maior associação do que a gente passar, às vezes, uma instrução apenas verbal, né? Uma instrução de, olha, a rua está fechada, a gente não vai poder passar por aquela rua nesse momento. Ele vai entender em algum formato, mas aumenta ali a possibilidade dele emitir um comportamento disruptivo por essa informação, porque ele não vai entender tanto no detalhe. Agora, se você mostrar isso através de figuras, mostrando os caminhos, mostrando que no outro caminho que você vai fazer vai ter coisas mais legais, diferentes, uma certa novidade, pode ser que isso ajude esse entendimento aí para essa sua criança que apresenta rigidez cognitiva, tá bom? Uma outra coisa legal também da gente fazer em conciliação com a previsibilidade, com o quadro de rotina, é de fato, aos poucos, né, a gente ir solicitando também, né, caso a criança faça acompanhamento terapêutico, né, solicitando a esses profissionais, né, que ela está sendo atendida, para que ela te mostre ali, esse profissional te mostre, te direcione em como você pode fazer isso, qual é o momento, entender também o comportamento da criança, porque a gente também consegue pensar e olhar e observar de que, olha, esse é o momento ideal para a gente fazer inserção de uma previsibilidade pelo comportamento que a criança está emitindo. Então, ali é solicitar realmente esses profissionais para te orientar, para você conseguir fazer essa identificação, né? Porque, como todas as crianças são muito individuais, têm seus aspectos muito individualizados mesmo, é importante que isso seja olhado ali de criança para criança, entendendo o repertório, a faixa etária, os comportamentos e afins, tá bom? Obviamente que a gente precisa, como responsável, ter ali um olhar muito direcionado e amoroso. A gente precisa pensar que essa rigidez não é só difícil só para nós, né, como adultos, mas é muito mais difícil para essa criança, né? Ela viver esses picos que às vezes a rigidez faz com que ela apresente, né? Por de fato ela não conseguir entender muitas situações externas que estão acontecendo. Então, de fato, é a gente também conseguir neutralizar em alguns momentos e estruturar, organizar os nossos próprios sentimentos, as nossas próprias emoções como adulto, para que a gente consiga ser um suporte aí positivo, muito positivo, inclusive, para as nossas crianças, para esses momentos a gente conseguir ajudá-las a regular esses processos aí que eles vivem, né? Quando a gente pensa nesse aspecto da rigidez cognitiva. O ambiente acaba sendo um interferente muito importante dentro desse processo da rigidez, porque de fato, quando o ambiente está mais estruturado, mais organizado, isso facilita, de novo, né, o processo ali do funcionamento do cérebro e entendimento dessa criança. Então, se você aí conseguir fazer isso de forma mais gradativa com a sua criança, pode ter certeza que isso vai contribuir no processo, tá? Você colocar aí no seu ambiente familiar, no ambiente da casa, instruções através de figuras, algumas situações que você observa ali, nossa, daqui tanto tempo vai acontecer tal situação, e você já tem essa noção, constrói essa rotininha para sua criança conseguir, antes de chegar o dia exato, né, daquele acontecimento, você já está construindo essa base bem aos pouquinhos, de forma muito amorosa, em conjunto com a sua criança. Antes de a gente pensar que a rigidez cognitiva não significa de que essa criança ela não pode fazer as coisas do dia a dia, de participar socialmente, de ter uma aprendizagem, de ter autonomia ou uma regulação emocional ou comportamental.
mas sim a gente pensar que a gente somos meios e formatos ali em que a gente pode e devemos, né, ajudar e contribuir para que a criança consiga viver esses momentos, tá bom? Então eu vou ficando por aqui no vídeo de hoje e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!